Fala galera, meu nome é Alan Vieira, sou aluno do CAP, Campus Avançado Ipatu, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Estou aqui para trazer a aula que ficou faltando, pelo menos uma parte dela, sobre aula sociocultural a respeito de estudo das funções. Antes de começar a aula, eu gostaria de já antecipar que por mais que eu venha tentar interagir o máximo possível, fazendo suposições com vocês, que vocês estão se comunicando comigo, não tem como eu ser literalmente sociocultural com aula à distância, porque Vygotsky ele vai mais para o lado social. Então, por meio da interação social, eu chego a um potencial que eu posso alcançar. Paulo Freire vai para o lado da cultura, onde eu vou ter que aproveitar a cultura, aquilo que o aluno traz de bagagem para a sala de aula, de maneira democrática. Então, as duas formas envolvem interação. Como a distância é um pouco grande, fica complicada essa questão da interação. Então, desde já, por favor, não sejam céticos ou críticos nessa avaliação. Mas o que eu vou passar aqui vai ser a respeito do assunto de estudo das funções, o que seria o assunto trabalhado nessa aula de sociocultural. E vamos continuar, né? Então, aqui, vamos começar com o problema inicial aqui. Então, vamos supor não. A gente sabe que tem a Xerox ali na UERN, né? A Xerox da UERN que custa 8 centavos, né? Graças a Deus. E tem a Xerox na gráfica, tem duas gráficas fora da UERN ali perto. Na verdade a rua é cheia ali, mas tem duas ali, tem uma à direita e uma à esquerda, cada um também é 10 centavos. E se eu chegar para você e perguntar qual é a gráfica que eu poderia economizar mais para xerocar um livro de 200 páginas? E aí? Qual vai ser? É lógico que na hora você vai responder, não é claro que vai ser a gráfica da UERN. 8 centavos a Xerox. Então 200 Xerox vai sair mais barato. Mas como é que você sabe disso? Como é que você mostra isso matematicamente? Então, como é que você chega à conclusão que vai economizar mais na Xerox com 200 páginas? É só multiplicar. Mas como é que você mostra isso matematicamente? É isso que estamos questionando aqui. É claro que a gráfica vai ser a mais viável a 3. Mas como expressar matematicamente? Então, para expressar matematicamente o valor que eu vou gastar para 200 páginas, ou para qualquer quantidade de páginas, e saber que sempre eu vou economizar na de 8 centavos, eu vou precisar de ter conhecimento a respeito de um assunto chamado função. Então, vamos abordar esse assunto. O que é função para vocês? O que vocês entendem por função? O que você acha que é função? Vamos começar do básico. Onde é que você vê a palavra função no dia a dia? Na biologia? A biologia fala que os processos realizados pelos seres vivos, que procuram sempre a manutenção da espécie, é o que denomina função. Então, eu tenho órgãos que têm a função respiratória. E aí? Eu também vejo função no trabalho. Então, eu tenho uma obrigação a cumprir. Eu recebo uma função. Tá, vocês têm esse conhecimento do dia a dia, do cotidiano, né? Mas, matematicamente, o que quer dizer função? Função é uma regra. Então, função é uma regra que relaciona um conjunto a um único elemento do outro. Então, você tem dois conjuntos. Então, você imagine aí, dois conjuntos de alguma coisa. Duas coleções de alguma coisa. Aqui, matematicamente falando, vamos tratar de números, claro. A relação, a regra que vai definir como esses conjuntos irão se relacionar é a função. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar um conjunto A. Eu tenho os números 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E vamos pegar um conjunto B. 5, 6 e 7. A forma como esses conjuntos se relacionam vai ser por meio de uma regra. Isso é função. Então, função é nada mais, nada menos que isso. Mas claro que não vai ser uma coisa tão enxuta assim. Vamos tentar detalhar um pouco mais.
Primeiramente, vamos ver os elementos que uma função possui. Bom, veja que a função que a gente trabalhou, você tinha um conjunto A. Esse conjunto A, eu vou chamar de domínio. Por que domínio? Porque vai ser daqui, observe a flecha que está aqui. Observe essa flecha. Veja que ela está apontando em direção a B, ela parte de A. Então, em linhas gerais, pelo diagrama, você diz que o domínio é onde partem as flechas. Em questão algébrica, você diz que é onde eu atribuo os valores para relacionar com os valores de B. Vamos ver isso um pouco mais detalhado na frente. O B é o contradomínio. São os valores que eu encontro pela atribuição de valores em A. Peraí, está muito complicada essa linguagem. Espera aí que vamos entender melhor. F seria a regra que relaciona os conjuntos. Então F é a função. É a regra que vai relacionar os dois conjuntos. O A e o B. O domínio e o contradomínio. Então eu tenho aqui domínio, contradomínio e a regra que vai relacionar os dois conjuntos. Certo? Então vamos aqui. Observe. Aqui é um exemplo de função. Veja, as flechas estão partindo de onde? Do domínio. É como se as flechas fossem atribuições de valores. Eu dissesse assim, não, olha, eu tenho esses valores aqui, que é o domínio. Então, eu quero encontrar os valores que se relacionam com esses caras aqui no contradomínio. Então, o domínio é aonde eu quero encontrar a relação, é aonde parte a relação, e o contradomínio é o que eu quero relacionar com o domínio. Então, veja que a regra é 2 vezes x. Y igual a 2 vezes x. O que isso quer dizer? Eu tenho um conjunto x, que é o domínio, conjunto y contra domínio. O que vocês entendem por isso? O que vocês acham que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que, por exemplo, eu tenho domínio 0. Se eu substituir nessa regra o 0, que corresponde ao conjunto x, na forma y igual a 2 vezes x, o que é que vai dar? 2 vezes 0. Dá quanto? 0. Observe, o 0 do domínio está relacionado com o 0 do contradomínio. Por quê? Porque se eu substituir nessa regra, o y dá 0. Vamos fazer com 1. 2 vezes o x sendo 1. Então 2 vezes 1 dá quanto? 2. Veja, o 1 do x está relacionado com quem? Com 2. Porque y na regra vai dar 2. Vamos pegar agora o x sendo 2. Se o x é 2, eu vou trocar aqui agora nessa regra. 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 2 dá quanto? 4. Com quem está se relacionando? O x com 4. Então é assim que funciona a função. Eu tenho um domínio e um contradomínio. E eu tenho uma regra que estabelece como vai ocorrer essa relação. Quais elementos do contradomínio vão estar relacionados com os elementos do domínio. Certo? Então, domínio conjunto x, contradomínio conjunto y. E y igual a 2 vezes x é a regra. Então, vamos analisar. Tem uma outra propriedade ou um outro elemento de função que a gente precisa também abordar. Vocês perceberam que nem todos os elementos do contradomínio se relacionaram com x? Por que isso acontece? Bom, o contradomínio são todos os elementos. Isso ficou óbvio, é esse conjunto inteiro, é o y. Só que dentro do contradomínio tem um grupo que se relacionou com o domínio. Mas tem outro que sequer se relacionou com o domínio. Esse grupo que se relacionou recebe um nome especial, que é o conjunto imagem. Então, a imagem de uma função, se você vê isso em algum livro, eu vi um f de x. Quando eu falo em função, eu lembro de f de x. O que é f de x? Nossa, quase não saía. O que é f de x? É o conjunto imagem. Então, são os elementos de y que se relacionam com x. Certo? Então, aqui nesse caso, quem seria o conjunto imagem? 0, 2, 4, 6 e 8. Então,
O conjunto imagem está dentro do contradomínio e são os elementos que se relacionam com o domínio. Então, essa hora eu sei que vocês estão se coçando para fazer essa pergunta, que é o seguinte: cara, mas nem todos os elementos do contradomínio estavam relacionados. Quer dizer que também pode ter elemento do domínio que não estão relacionados? Boa pergunta, deixa eu ver aqui. Vamos ver alguns casos. Esse caso aqui é uma função? Não. Por quê? Você imagina essa flecha sendo a regra que relaciona os dois conjuntos. Se é uma regra, ela tem que valer para todo mundo. Então o domínio precisa ter relação com todos os elementos do contradomínio. Porque senão você teria uma não correspondência. Não relação entre esses dois conjuntos. Simplesmente números aleatórios de um conjunto vai estar relacionado com números aleatórios, de novo não saía, com outro conjunto. Mas para que venha valer como regra, todos do primeiro, todos do domínio, precisam estar relacionados com o contradomínio, para que eu venha estabelecer uma relação e não uma coisa aleatória. Ok? Então, se isso acontecer, esse exemplo aqui, de você ter um elemento do domínio A que não está relacionado, não é função. Pode descartar, certo? Então não é função, pois todos os elementos de X precisam estar relacionados à regra F. Ok? Vamos ver outro caso? E se isso acontecer? Duas flechas partindo de um mesmo número do domínio e chegando a números diferentes no contradomínio. Pode? Pode não. Então, por quê? Porque não pode. Então, você teria uma relação de um número do domínio contra os dois do contradomínio. Então, isso iria meio que quebrar essa regra de atribuição. Então, isso não pode acontecer. Cada elemento precisa estar relacionado com um único elemento de B. Pera. Então, todos os elementos precisam estar relacionados. E de cada um só vai partir o quê? Uma relação. Estou certo? Tá certo, cara. Então, é isso. São essas exceções que não podem acontecer dentro de uma relação que estabelece função. Mas aí outra pessoa está se calçando para perguntar: pera, mas quer dizer que um número aqui, por exemplo, analise esse segundo quadro. Esse aqui. Esse -2, ele pode receber duas flechas de dois números diferentes? Pode. Esse 4 e esse 9 poderia estar relacionado com esse -2. Por quê? Porque a gente viu que dentro do contradomínio tem a imagem. Tem elementos que simplesmente não estão relacionados. Então pode acontecer de ter 3 elementos e apenas um ser relacionado. Isso pode acontecer? Pode sim. Com o contradomínio. Nunca com o domínio. Certo? Espero que eu tenha sido claro. Ok? Não é função, pois um dos elementos de X se relaciona 2 vezes com Y. Ok? Então, partindo para a função afim, a gente viu mais ou menos o conceito de função. Né? Eu estou sendo um cara bem direto na questão do conhecimento, porque o que a gente está procurando aqui é resolver aquele problema, aquele questionamento. Né? Então, como é que eu vou saber matematicamente expressar aquela forma? Né? Como é que eu vou saber expressar matematicamente o quanto é que eu vou gastar por 200 xerox de um livro da SBM? Né? Então, especialmente de trigonometria. Então, como é que eu vou saber o preço que eu vou arcar nisso aí em gráficas diferentes? Certo? Para isso, nós vamos utilizar um tipo de função, que é a chamada função afim. O que é algo afim, né? Então parece até muito estranho, né? Função afim, nunca vi. Esse nome o cara usa o quê? Usa para questão de afinidade, né? Usa para questão, tô afim disso, tá ligado? Então, afim vem de afinidade, como eu já tinha dito. Então, uma função que é afim estabelece uma afinidade entre o domínio e o contradomínio. Que tipo de afinidade? Uma específica, chamada bionívoca, correspondência bionívoca. O que isso quer dizer? É a mesma coisa que bijetora, mas a questão da afinidade característica da função afim, ou função polinomial de grau 1, vocês podem ver isso em alguns livros, porque vocês têm essa bagagem de conhecimento, esses estudos em casa.
Então, afinidade seria que todos os elementos do contradomínio, então, a imagem do contradomínio seria todos os elementos, não ia ficar ninguém de fora. Ninguém ia ficar sem se relacionar com o domínio. Todos eles estão relacionados, cada um, com um do domínio. Então, como seria isso? Eu não consigo visualizar. Vamos visualizar aqui, ó. Eu tenho um domínio, um contradomínio, e eu tenho uma regra que vai relacionar o domínio com o contradomínio. Veja, todos os elementos do contradomínio, que é o que recebe essas flechas, estão relacionados com um único do domínio. Então, quando isso acontece, eu posso afirmar aqui que é a relação que vai estabelecer uma função afim. E isso tem um nome, né? Esse tipo de relação aqui, entre dois conjuntos, recebe o nome também de correspondência bionívoca ou bijetora. Então, a função afim é chamada também, ela é classificada como bijetora, certo? Eu estou partindo muito do senso comum, a questão da definição, com certeza, né? Alguém está se coçando, mas eu vi num livro que função afim é uma função expressa pela forma f de x igual a x mais b. Calma aí, eu vou chegar a esse ponto. Mas eu estou querendo que você venha entender mais ou menos como é que vem funcionar a partir de sua definição. Entender um pouco o porquê de ser afim, né? Então, vamos partir disso, desse princípio, né? Então, construindo aqui o conhecimento, você tem que a função bijetora é exatamente a função afim é um caso de função bijetora, que é quando todos os elementos do contradomínio estão relacionados, cada um, com um do domínio. Então, mas existem casos particulares. Alguém deve estar também se perguntando, nessa hora, eu paro, aí alguém pergunta para mim, cara, eu vi casos específicos, eu vi também a respeito de sobrejetora, ou sobrejetiva, chama como você quiser, não como você quiser, é um desses dois conceitos. E eu também vi um caso de injetora ou injetiva. E aí, quando é que é injetora ou injetiva? Bom, alguém também deve estar dizendo aí por aí, cara, eu vi que bijetora é a mesma coisa do que injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Como isso funciona? Bom, vamos ver primeiramente o conceito. Os casos particulares, os casos derivados de bijetora é o seguinte: quando todos os elementos do contradomínio estão relacionados com os elementos do domínio, mas não necessariamente com apenas um, é o caso de sobrejetora. Então, uma sobrejetora seria o caso, por exemplo, que eu teria todos os elementos do domínio relacionados com todos os elementos do contradomínio. Até aí, ok. Só que iria acontecer um caso onde iria partir duas flechas de diferentes pontos do domínio que iam coincidir em um único ponto do domínio. Então, isso seria o caso de ser apenas sobrejetora, a função ser apenas sobrejetora. Também teria o caso que a função seria injetora. Injetora seria quando a função, não necessariamente, todos os elementos seriam a imagem da função. Todos os elementos do contradomínio seriam a imagem da função. Então, só que o que é que iria acontecer sempre? Iria ter a relação única. Então, para um elemento diferente do domínio, eu teria uma relação com um elemento diferente do contradomínio. Nunca eu posso ter, no caso da injetora, elementos diferentes relacionados com elementos iguais no seu domínio. Então, expressando matematicamente, questão de sobrejetora, imagem igual a contradomínio. Injetora, elementos iguais, elementos diferentes ou distintos, né, estão relacionados com elementos do contradomínio distintos. Certo? Espero que eu tenha tentado ser claro aqui. Então, vamos ver então alguns elementos dessa função afim. Então, vamos ver. Primeiramente, o domínio. O domínio pode ser qualquer número real. Estamos trabalhando de função real, então eu posso trabalhar com qualquer número real. Claro que pode ter casos que eu vou isolar essa condição. Eu posso trabalhar com os reais, mas posso trabalhar apenas com os racionais. Isso precisa ser levado em consideração. Vai depender da regra. O que a regra vai dizer? A regra de formação. Com quem o domínio e o contradomínio irão se relacionar. Bom, contradomínio da função afim.
também vai ser real. Trabalhando em funções reais, então vai ser a relação de afim do domínio com o contradomínio, vai ser de real para real. Agora a regra, né? Que foi questionado no início pela turma. Essa regra, gente, é sempre na forma f de x igual a x mais b. Pera, quem é A e quem é B? A gente viu, peraí, eu vi que f de x é a imagem, que são alguns valores de y lá que estão relacionados com o x. E esse x é o domínio. Tá, até aí até que foi. Mas e se é esse B aparecendo aí? Bom, eu vou explicar para vocês. O A é o coeficiente angular. O B é o coeficiente linear. O que é coeficiente angular? É a tangente do ângulo. Como assim? Explique para mim. Não vou explicar. Porque essa parte vocês vão ver um pouco mais à frente, né? Eu torço, né? Vamos lá, Vitor. Vamos lá. Então, vocês vão ver um pouco mais à frente com o Vitor. Então, essa parte de coeficiente angular e linear a intersecção da reta com o eixo y. Então, você pode... Oxe, eixo y? Como assim? Gráfico? Pera aí. Uma função é um gráfico? Como isso é possível? Então, eu só quero que vocês tenham uma noção básica aqui, é que a relação de um elemento do domínio com um elemento do contradomínio vão gerar um par ordenado. É o que eu posso antecipar para você. Então, eu vou ter um par ordenado x e y. Então, isso vai gerar o quê? Pontos. E um conjunto de pontos, um reto. Então, como é que isso acontece? Não necessariamente um reto, né? Mas como é que isso acontece? Espera um pouco mais, aguarde essa dúvida aí, para você tirar com o vídeo, né? Posso falar assim, tão esquisito, mas vamos aqui continuando. Então, e a imagem, claro que eu estou trabalhando com contradomínio dentro dos reais, a imagem será um conjunto real. Então, esses são os elementos da função afim. Um conjunto real, um conjunto que é o domínio sendo real, um contradomínio sendo outro com os números reais. Aí vai ter a ligação, a regra que vai fazer a relação do domínio para o contradomínio. E como é que é essa regra? Sempre f de x igual a x mais b. Nossa, interessante, cara. Será? Mas qual das funções é afim? Vamos ver aqui um exemplo, né? Então, olha aí. Eu tenho esse primeiro exemplo, onde eu vou ter todos os elementos do domínio relacionados com um único elemento do contradomínio, mas serão com todos os elementos do contradomínio, veja aí. Você tem um segundo caso aqui, que tem duas flechas partindo de x2 e x1, cada um parte uma flecha diferente, e vão chegar ao mesmo ponto, um y2. Aí nessa hora eu te faço a pergunta, qual que vocês acham, pelo conhecimento de vocês, qual que vocês acham que vai ser aqui uma função afim? Qual dessas duas, né? Com certeza, né? Nesse momento com certeza alguém deve estar se perguntando, cara, eu acho que é a segunda aí, né? Não, eu acho que é a primeira. Eu espero. Então, é a primeira, certo? Porque todos os elementos do contradomínio estão recebendo ou estão tendo alguma relação com o elemento do domínio. Relação estabelecida pela regra F. E é apenas com um elemento cada um do domínio. Não é com dois, como acontece com y2, e nem fica ninguém de fora, como acontece no segundo caso com y3. Nossa, estou gaguejando demais aqui, mas vamos continuar. Bom, você explicou tudo isso aí, cara. Um monte de palavras e tal. Mas o que isso... Qual a importância disso para mim? O que é que isso traz de benefício para mim? Bom, vamos sentar, como eu acabei de citar para você. Como eu posso expressar as regras de preço estabelecidas pela Xerox da gráfica 1, A2 e a gráfica da Wern, a gráfica 3? Como é que eu posso expressar matematicamente? Eu sei que a mais lucrativa para mim vai ser a gráfica da Wern. Mas como é que eu sei expressar isso matematicamente? Vamos usar a função. Então vamos aqui ao caso. Vamos analisar primeiramente os preços da gráfica 1. Eu tenho para uma Xerox na gráfica 1, 10 centavos. Duas,
20 centavos. 3, 30 centavos. E em cima disso, vamos usar o conceito de função afim? Lembra o que a função afim relacionava? A função afim relaciona sempre o domínio nos números reais, um contradomínio nos números reais, por meio de uma regra de formação da forma f de x igual a x mais b. Vamos tentar substituir aqui e ver o que acontece? Vamos. Então eu tenho f de x igual a ax mais b. Bom, eu tenho f de x ali. Ó. O valor a ser pago seria a minha imagem. Porque eu tenho essa relação. A cada quantidade que eu tenho, ou que eu preciso xerocar, eu tenho um preço que eu preciso pagar. Então veja aqui, eu tenho uma relação já de dois conjuntos. Quantidade de xerox e valor a ser pago. A quantidade de xerox seria o x. Por quê? Por que é o domínio? Por que eu sei que vai ser o domínio? Porque vai ser o conjunto que eu atribuo valores. E que vão gerar outros valores por meio disso. O que gera é o contradomínio. A imagem. Então, vamos substituir onde tem f de x pelos valores a ser pago e onde tem x pela quantidade de xerox que eu quero. Então, dando continuidade aqui, eu tenho 0,1 igual a... Veja, no primeiro caso, 0,1 eu substituí igual a x é 1 no primeiro caso. Então, substituindo, igual a mais b. Vamos pegar o segundo caso também? Então, vai ser 0,2 igual a 2 vezes a, por quê? X ali é 2. Então, 2 vezes a mais b. Então, perceba que eu posso estabelecer uma relação aqui de sistemas. Vamos fazer isso? Então, construindo esse sistema e multiplicando por menos 1. Por que eu vou multiplicar? Porque eu tenho a possibilidade de eliminar aquele b ali. Vamos fazer isso. Eliminando o b. Para que eu venha eliminar o b, então eu vou ter menos a menos b igual a menos 0,1. Aí eu tenho 2a mais b igual a 0,2. Vamos somar os primeiros membros e os segundos membros desse sistema? Se eu fizer isso, o que acontece? 2a menos a. Menos b com mais b se anula. O segundo membro, 0,2 menos 0,1, 0,1. Encontrei a. Encontrei a. Se eu substituir, eu posso encontrar b. Vamos fazer isso. Então, menos 0,1. Veja que eu estou pegando aqui o primeiro caso anterior que a gente viu, multiplicado por menos 1. Menos 0,1 menos b é igual a menos 0,1. Vamos passar esse 0,1 para o outro membro, para isolar esse b, porque é o que eu quero encontrar. Então, b vai ser menos 0,1 mais 0,1, vai se anular. Então, b é 0. Então, perceba que eu encontrei a e encontrei b. Essa forma geral aí. Eu posso substituir. Se eu substituir isso, o que eu vou ter? F de x vai ser igual a... Quem é a? 0,1. Então vai ser 0,1 vezes x. E quem é b? 0. Vai ficar só 0,1 vezes x. Então, se eu quiser saber o preço que eu vou pagar para 200 xerox, eu uso essa forma matemática para expressar. E você pode dizer, não, mas é muito mais fácil eu multiplicar. Certo. Mas vai chegar casos mais complexos que você vai precisar entender como funciona esse sistema matematicamente. Como funciona essa relação matematicamente. Em casos simples como esse, no caso das xerox, que são retiradas aqui nessa gráfica 1, fica até simples de se entender. Mas em casos mais complexos, o que é que vai fazer? Vai arriscar? E se acabar sendo prejudicado por isso? Veja a importância da matemática. Veja a importância de ter o conhecimento de função afim. Certo? Então, vamos analisar agora. Lembre que a gráfica 1 tem o mesmo valor da gráfica 2. 10 centavos cada um. Certo? Vamos analisar agora o caso 3, que é o da UER. Uma xerox, 8 centavos. Logo, 2 xerox são 16 centavos. 3 xerox, 24 centavos.
Aí você questiona. Pera aí, você usou lá a forma geral da função afim, trocou a imagem pelo f de x lá que tinha aqui nesse quadro e o x pelo que você também tinha nesse quadro, que era a quantidade de xerox. Faz o mesmo? Faz o mesmo. Então f de x igual a x mais b, eu substituo 0,08 da primeira linha igual a mais b. E eu tenho a segunda linha, 0,16 igual a 2a mais b. Fazendo então o sistema, e claro que multiplicando por menos 1, para que na hora que eu venha somar, esse b venha desaparecer, eu tenho 2a mais b igual a 0,16. Então, menos a menos b igual a menos 0,08, 2a mais b igual a 0,16. Então, a é 0,8, 2a menos a, b menos b, anula. 0,16 menos 0,8, 0,08, perdão. Então, A é 0,08. Quem é B? Será que é zero de novo? Não tem como saber, tem que calcular. Na verdade tem, mas vamos calcular. É menos 0,08 menos B igual a menos 0,08. Menos B vai ser menos 0,08 mais 0,08. Então, B é igual a zero. Pera, você disse anteriormente ali que tinha como saber quem era B. Como é que eu sei? Isso aí vocês vão ver mais à frente com o nosso professor Vitor aí, que vai abordar essa parte do assunto, certo? Então, guardem as perguntas, né? Não sei se quiser. Continuando aqui. Substituindo a forma geral f de x igual a x mais b. Se eu trocar o a e se eu trocar o b que eu encontrei aqui, o que é que eu vou ter? Eu tenho 0,08x mais 0, ou seja, 0,08x. O zero não vai alterar a propriedade da soma, certo? Então, essa é a forma geral. Para eu saber o quanto eu vou gastar para tirar uma certa quantidade de xerox. Se eu fosse tirar 200, ia ser 0,08 vezes 200. Fazendo a multiplicação, daria R$16. E se eu usasse o primeiro caso? 0,1 vezes 200. Ia dar quanto? Ia dar R$20. Então, olha, você economiza R$4. Isso fica evidente na questão da multiplicação, é claro. Mas a importância de estudar função afim e ver que esse assunto está no nosso cotidiano. E muitas vezes usamos ele de maneira, como é que eu posso dizer, sem perceber. Então vocês vejam que vocês sempre usavam isso no dia a dia, mas não sabiam que era uma função afim. Olha aí, vocês usavam função afim sem saber. Então, vocês têm o conhecimento de matemática, vocês usam a matemática no dia a dia. O complicado muitas das vezes é a questão da adaptação para a linguagem científica, a linguagem matemática como ela é. Então, vocês têm esse conhecimento, vocês têm essa bagagem, né? Então, por isso a importância da abordagem sociocultural, aproveitar isso de vocês. Usar situações onde vocês usam no dia a dia, para vocês verem que a matemática não é só uma matéria fora do comum, mas que ela se aplica sim ao seu cotidiano, se aplica sim às situações do dia a dia. Isso aqui eu usei um exemplo para Xerox, você pode usar isso aqui para qualquer produto. Então, você pode construir uma função matemática, uma função afim, para qualquer coisa que você for comprar no supermercado. Então, veja aí, você já tem o costume de estabelecer o preço, multiplicando a quantidade pelo valor. Mas você não sabia que estava fazendo isso por meio de uma função afim. Então, veja como é que é linda a matemática, muitas vezes não percebemos, mas vocês têm o conhecimento, vocês têm a capacidade. O complicado é só essa questão da adaptação ao contexto científico e o contexto acadêmico, ok? Então, aí vocês podem perguntar. Eu sei que alguém aí está com muita dúvida, querendo perguntar. Cara, você botou aí uma função afim, foi f de x igual a x mais b. Você botou a regra geral e foi trocando aí. Mas eu estudei com o professor Francinari que existe outra regra geral, que é ax ao quadrado mais bx mais c, que ele chamou de função polinomial do segundo grau. Como é que eu sei que eu vou usar essa sua regra em vez da regra que ele ensinou? Como é que você sabe? Vitor vai explicar isso para você. Então, espero que você tenha entendido até essa parte. A próxima parte vai ser a caracterização e o gráfico da função afim com o Vitor.
e depois vão ver alguns problemas, algumas situações do dia a dia, só que um pouco mais complexas, com função afim, e vocês vão ver que vocês têm o conhecimento, vocês têm a capacidade, vocês usam, só que às vezes não conseguem se adaptar a essa linguagem acadêmica. Então, tenham conhecimento disso, aproveitem a bagagem que vocês têm, apliquem a matemática, porque ela sim é aplicável, e espero que venha ajudar vocês na prova, essa explicação até aqui. Como eu disse, sócio-cultural para o lado de Vygotsky aqui seria, literalmente, pode ainda ser, eu posso levar em consideração aqui como sendo o fato de eu estar ajudando vocês, passando conteúdo para que vocês venham a se desenvolver. Então isso poderia ser a questão da relação social, que vocês iriam se desenvolver a chegar a um potencial, isso ainda poderia se aplicar a Vygotsky, mas a questão do Paulo Freire, a questão de ouvir vocês, aproveitar o conhecimento de vocês, eu tentei aplicar nessa situação cotidiana, essa situação do dia a dia, certo? Então espero que tenha sido o mais claro possível, e qualquer dúvida podem mandar. A prova não vai ser tão complicada. Bom, vamos ver, né? Então, é isso aí. Obrigado por terem assistido até aqui, quem assistiu. E valeu!